Olá, pessoal, bem-vindos ao resenha. Esse vai ser um resenha extra, especial. Tivemos essa notícia para tratar de um tema muito importante. Bolsonaro virou réu. Só para poder dizer, hoje é dia 7/4, portanto, muita coisa pode acontecer daqui até o nosso próximo podcast, né. É, e vai ao ar na quinta-feira, hoje é segunda, vai ao ar na quinta-feira. Então, assim, alguma coisa pode mudar até lá, né? Imagino que não, Eu mas torço para que pode sim. mudar. E a gente trouxe aqui 2 especialistas para falar sobre esse assunto. Mas antes, Exato, já que a gente está numa mesa com um montão de advogado, vamos começar falando aqui da Smart Juris, tá, que é justamente para você ficar tão bom quanto essa galera toda que está aqui agora, certo. Serve para você poder se preparar para as provas da OAB, que não são lá essas coisas, entram num momento muito crítico e você pode ficar mais tranquilo, contar com a Smart Juris para poder te ajudar nisso. Além disso, aqui esse espaço que a gente está, o Speed Coworking, que tem não só o estúdio de podcast, como tem também sala para agendamento de reunião, auditório, tem 3 unidades em Juiz de Fora, e aí para aquilo que você precisar, se reunir com alguém, receber alguém, é no Speed Coworking que você pode ir. E a agência Vesúvio, para o caso de você precisar fazer vídeos tão bons quanto esse aqui que a gente está fazendo nesse momento. Nicolas, e como é que é para quem quer assistir o nosso podcast no carro? Ah, sim, é verdade, tem no Spotify. É, porque se quiser ouvir, né, e não precisar ficar olhando pra gente, porque aí cada um é cada um, não precisa gostar da gente também, mas aí pelo menos você tira um lado dessa parte e fica só escutando nossa voz. Tá lá no Spotify, esse mesmo episódio que tem aqui, vai ter no Spotify também. Além disso, tem a nossa página no Instagram, onde a gente posta os recortes das entrevistas aqui e também tem o nosso canal no YouTube, que você precisa curtir, comentar, compartilhar. E antes de você discutir com seu amigo na rede social, falando que Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, assiste esse episódio aqui, manda pra ele, porque aí o cara fala com conhecimento de causa. Agora presta atenção, para você que está ouvindo, esse é o único programa em Juiz de Fora de contraponto. Programa em que trazemos pessoas que pensam diferente para realmente alimentar o debate na sociedade. Começando por Então, nós. nós, direita versus esquerda, tudo com muita educação, respeito, né, Nicolas? Então, para valorizar esse programa, gente, aproveita agora, para aí, já segue o canal e compartilha para as pessoas. Estamos chegando a quase 1.000 seguidores, o que é muito importante. Quanto mais engajamento no canal, mais as redes entregam. Então, eu sei que vocês que estão sempre aí ajudando o nosso trabalho, compartilhem para que a gente passe desse número. Como é que é? Aí depois que a gente atingir a meta, a gente A gente dobra a dobra a meta. meta. A gente deixa a Já meta aberta. dizia a Deixa a meta. maravilhosa, saudosa Dilma Dilmãe. Rousseff, sabe tudo. A Então Dilmãe. vamos lá, vamos começar com os nossos entrevistados aqui hoje. Nós temos aqui o doutor Ângelo Cabral, advogado tributarista, professor do Estado de Direito Público. Obrigado, muito Bem-vindo, obrigado. Ângelo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez estar aqui e tentar esclarecer alguma coisa, como foi falado, né, trazer alguma informação Puxa bem pertinho. que a gente possa contribuir alguma coisa e estou à disposição de vocês para esclarecer o que for já da vontade de vocês e na necessidade. E tem aqui também o Luiz Lima, da minha época de faculdade, gente. Fizemos direito na mesma época. Advogado criminalista, foi para o crime, professor de direito penal e processo penal na Universo. Bem-vindo, Luiz. Natália, muito obrigado pelo convite, agradeço você, agradeço ao Nicolas, né? Parabéns pelo espaço plural, né, que tem como principal objetivo aí exatamente alimentar com as informações opostas para que a pessoa, o ouvinte, o telespectador possa formar sua opinião. Fico muito satisfeito, obrigado. Obrigada. Isso é muito legal, porque ontem teve uma manifestação na Paulista, né? Certo. E a gente assim, isso está dividindo opiniões a rodo. Inclusive, eu acredito dentro da própria direita. Vamos começar? Pode? Eu acredito dentro da própria direita, porque não vem perdendo força essas manifestações assim, pró-anistia, Bolsonaro, com relação ao que vinha acontecendo, por exemplo, no ano passado. O que que isso quer dizer dentro das pessoas que se declaram direita, né? E assim, o que que isso pode dizer assim no sentido de num possível cenário depois, eu sei que a análise aqui não é política, mas num Hum. possível cenário depois a gente sabe que o STF ele é afeito ao que as ruas dizem, né, a respeito do que pode acontecer no na situação jurídica do Bolsonaro e dos réus do 8 de janeiro. Excelente pergunta. Vamos lá. Primeiro, assim, não há essa perda dessa popularidade ou desse engajamento das pessoas. Há realmente um receio. O que aconteceu no 8 de janeiro, na perspectiva que nós conseguimos enxergar, é que houve um ataque direto para que essas mobilizações
perdessem força. As pessoas têm medo, têm receio do que aconteceu no 8 de janeiro. Então, quando você tinha, por 20 centavos lá em 2017, como em 2015, começou as manifestações em São Paulo, pelo impeachment da Dilma, foram milhões de pessoas às ruas, porque não havia, naquele momento, nenhuma preocupação ou nenhuma receio de que aquele tipo de movimento pudesse vir a ser criminalizado pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje já existe dessa forma. Só que a perda de apoio vem mais pelo medo da retaliação do que efetivamente da insatisfação das pessoas. Eh, Contrapondo esse argumento, nós tivemos aí uma pesquisa recente aí que colocou que a popularidade do governo Lula caiu para 24%, se eu não me engano, e a rejeição subiu para Uhum, 56%. uhum. O STF, que antes tinha uma aprovação grande da população, acho que a última pesquisa caiu para 12% de aprovação. Então, quer dizer, você vê que o maior problema hoje é o medo das pessoas de sofrerem algum tipo de retaliação. O processo, da forma como ele está sendo conduzido, principalmente em relação ao 8 de janeiro de 2023, tornou muito difícil para que aquele cidadão comum que está indignado se posicione. Então, isso diminui realmente a frequência das pessoas. Algumas pessoas se veem mais propícias a fazer e outras têm mais receio. Então, eu não vejo essa perda de apoio. Agora, se for comparado às manifestações de apoio à anistia, por exemplo, que é o tema que foi da manifestação de ontem, com o da rejeição que foi promovido pelo Guilherme Boulos e pela esquerda também lá em São Paulo, há uma gritante diferença. Você vê que ali as manifestações que foram convocadas pela esquerda, pelos movimentos sindicais, o próprio líder Bolsonaro para a direita, ele reflete um desejo dessas pessoas de que as coisas mudem. Então, em qualquer lugar que ele vá, ele reúne pessoas diferentes do que é o espectro hoje de esquerda, o expoente maior da esquerda, que é o presidente Lula. E, aliás, não tem nenhum hoje que supere, dentro da esquerda, que supere o presidente Lula em relação à popularidade. Então você vê como é que está degradado. É Isso, importante que eu votei, né, assim, se eu votasse, na verdade, nessa de rejeição do Lula, eu estaria entre os que reprovam também. você reprova o Lula hoje. Sim, certamente. Não, Não, então, quase desde sempre. Eu falo que essa esquerda aqui, ela é um pouco mais. light, né? É uma esquerda Ela é mais. Não, pelo nem contrário. sempre tão É uma light. Eu esquerda acho que ela é mais. mais raiz. Mas então o que acontece? Essa mobilização, ela realmente ela sofreu um baque. E o objetivo, na minha opinião modesta, é que o 8 de janeiro serviu justamente para isso, para tirar da população o ímpeto de fazer alguma coisa de mudança. Você vê, do 8 de janeiro de 2023, são 2 anos de processo com pessoas presas preventivamente, aí depois o doutor pode me corrigir se eu estiver equivocado, presos preventivamente, sem sequer uma acusação formal, ainda hoje, alguns já condenados, alguns dos quais essas condenações extrapolam muito a realidade, não houve a individualização de penas. Então, você vê que isso criou um medo muito profundo na sociedade. As pessoas estão com receio, porque ninguém quer perder sua liberdade, ninguém quer perder a Uhum. sua cidadania, dizendo assim, É. para poder se manifestar. É o que acontece, por exemplo, na Venezuela, é o que acontece em outros países que têm esse espectro e que tem, por exemplo, que vivem uma ditadura. Alguns dos militantes ontem Ah, afirmaram, começar a discordar daqui a pouquinho, então, então. Ah, afirmaram, tá vendo. Calma, segura aí. alguns militantes afirmaram que hoje nós vivemos em uma ditadura do judiciário. Eu não discordo dessa fala, porque da forma como está sendo conduzido as coisas, ultrapassando, extrapolando, principalmente o jus natural do STF, as coisas começam a ficar mais pesadas para a população e isso acaba inibindo esse tipo de ação. O que vai, alguns também ontem conversando, falaram que nós vivemos períodos, né, que muitas vezes antecedem as revoltas, porque a população começa a ficar totalmente pressionada, e isso acaba virando um barril de pólvora que pode explodir. Então, a ideia é que isso não se chegue até que se exploda dessa forma. Então, entendo que as manifestações são necessárias, que a população precisa aderir mais para justamente fazer o que você falou, mover o STF em relação àquilo que a sociedade quer. As pessoas precisam perder o medo e precisam ter uma certa segurança jurídica de que a sua vida não será virada do avesso por alguma coisa que, por muito menos, por exemplo, o Sérgio Moro foi considerado suspeito e houve anulações nos casos julgados por ele pela Lava Jato. Então, o que vai acontecer com esse caso, né, do 8 de janeiro?
essas violações, elas vão representar de fato uma anulação total desse processo, parcial desse processo, o que que vai acontecer? Aí, só que enquanto isso as famílias e pessoas estão sofrendo. Sérgio Moro que tava ontem, né? Estava ontem. Tava. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode fazer os contrapontos todos e inclui uma coisa, porque nós fizemos faculdade na mesma época, então aprendemos o mesmo direito, tivemos os mesmos professores, inclusive. E além das críticas à atuação do Supremo, de até ex-ministros do Supremo, como Celso de Mello, alguns Isso. entendimentos diferentes até do Celso de Mello, Marco Marco Aurélio de Aurélio de Mello, Mello, é primeiro que isso. eu queria falar, o Celso de Mello também. Aires Brito também chegou a se manifestar Ives contra. Gandra. Não, mas o Ives Gandra não foi, mas assim, o Aires Brito foi alguma coisa contra, criticou alguma coisa? O Ives Eu também. não vi o Aires Brito criticando, não, mas bom saber que eu vou procurar. Eu tenho visto, Luiz, eu não sou uma especialista em direito penal, mas uma coisa que eu acho que quando a gente começa a aprender na faculdade é o seguinte: é, a regra é a liberdade, a prisão é a exceção, até que seja condenado, Sim. né? E vá cumprir sua pena. Eu me assusto em ver algumas pessoas, como a própria Débora, vamos pegar um exemplo de uma que a gente já sabe que já tem Clássico. pena e tal, né? 2 anos presa. E você vive disso, você está vendo direito penal todo dia. Você não acha que muitas coisas estão acontecendo contrárias ao que a gente aprendeu na nossa época de faculdade? Natália, eu sou bastante opositor de muita coisa que o Supremo tem feito, né? Eu não concordo com muita coisa, e acho de fato que nesse processo do 8 de janeiro, né, está tendo um excesso não só de penas, vejo alguns excessos de pena ali também, mas alguns excessos em prazos, alguns excessos até na própria imputação, né? A gente chegou ao ponto de ver o Alexandre de Moraes, né, chegar a falar o seguinte, que não é necessário individualizar as condutas, né? Pois é, isso Tava todo mundo explica. lá e tudo. Não, Eu assim, fico pensando assim, eu aprendi errado. não, você não aprendeu errado, não. Assim, é imprescindível, né? É conditio sine qua non, como a gente fala, né? Aham. Você individualizar as condutas para você aplicar uma pena, entendeu? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele há muito tempo já, ele tem se politizado, né? Uhum. Então, assim, eu não concordo com muita coisa que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e, né, até para, eu acho que eu vou trazer um ponto de identidade com o meu colega aqui. Eu sou a favor da anistia daqueles que estão lá, Muito bom. Dá a mãozinha aqui. não de todos, Dá a não mãozinha. Ele de não vai todos. avançar, não. Do Pra- Bolsonaro, fala Com pra certeza gente. não, com certeza não. Quando eu falo da anistia aqui agora, eu tô focando assim, quando eu digo que eu sou a favor, eu digo especialmente as pessoas que estavam atacando os prédios, e enfim. Depredação. Quem Exatamente. fez a depredação? Exato. Mas assim, eu entendo que aquelas pessoas ali, elas estavam movidas por uma paixão política do Isso. momento. Perfeito. Então, assim, eu entendo que é o caso clássico de anistia, né? Porque não se está, com a eventual anistia deles, falando que eles estão autorizados a sair quebrando qualquer coisa por aí, porque eles não têm histórico disso. Não, é Não. uma coisa muito isolada, por um momento político Deixa eu específico. só fazer uma. Claro. Aproveita e explica nesse caso. Eu vi algumas especialistas em direito penal falando que não seria o caso de anistia, porque esse seria por exemplo, a Débora, seria um crime impossível. Por exemplo, a associação armada. Não teve individualização da conduta, ela não foi encontrada com nenhuma arma, ela simplesmente, o que tem de prova dela, ela pichando com batom lá, perdeu o mané. Sim. Aí essa advogada criminalista, ela fala isso, que seria um crime impossível, então nem é anulação do processo, não seria nem uma anistia. Se fosse um crime impossível, na verdade, ela teria que ser absolvida ao final do processo, tecnicamente falando. Entendeu? Quem deveria estar pedindo anistia. Exato, exato. Ou, na verdade, a conduta não poderia nem ter sido a denúncia recebida, né? De fato, na verdade, seria uma seria isso. possibilidade jurídica Ela também. não teria nem que ter recebido a Ou denúncia seja, dela. por dentro do próprio processo poderia Sim. se colocar vários instrumentos que existem. A análise primeira do processo diz que o juiz deve verificar a conduta e a intenção, o dolo eventual ou não em relação à conduta daquele indivíduo e, se não houver prova suficiente, ele vai rejeitar a denúncia. Entendi. Esse é o primeiro Ô, momento. Mas aí, então, telespectadores, só um momento. Vocês ouviram, né, gente? É dolo, né?
Dói o coração ouvir Dolo, dolo, né? né? Eu falo Dolo, dolo também. dolo. Eu falo dolo Não também. é dolo. Mas É dolo, né? É dolo, pelo amor Mas de o então os dolo. caras É que porque tava tudo paroxítona. quebrando. Não, é paroxítona terminado em Não, O, é isso? Mas eu falei é dolo, né? paroxítona. Falou Falou, dolo. Ah, falou. tá. Mas então da galera que tava quebrando, você é favorável à anistia. Sou favorável. Olha só, tudo bem, eles praticaram. Eu acho que houve ali alguns crimes, sim. Não acho que eles praticaram todos os crimes dos quais eles estão sendo imputados, né? Por exemplo, o próprio crime de depredação, eu acho que é um crime que não tem como correr, tá? Então, assim, eu sou a favor da anistia, por quê? Porque o ímpeto político ele era o que imperava naquele momento, entende? Então, assim, o Brasil, a Constituição prevê, por exemplo, que a gente não vai punir crime político e crime de opinião, né? Exato. Então, assim, tudo bem, existe ali um excesso? Existe, porque quebraram, etc e tal. Mas eu sou particularmente a favor da anistia. Tecnicamente, tem um problema de se falar em anistia nessa fase, porque tanto a anistia quanto a. Esqueci o nome dos outros dois, gente. Graça, indulto. Dulto e Perfeito. graça. Indulto, graça e anistia? Obrigado, Natália. E você que não é criminalista. Hein? Ah, Mas gente, enfim. mas É assim, né? constitucional, Você é é inteligente, constitucional, né? é isso Enfim, aí. mas o que acontece é o seguinte: são institutos específicos de serem aplicados na execução da pena. Ou seja, a pessoa poderia ser processada, julgada e condenada. Foi condenada? Foi. Agora eu aplico a anistia. Ah, Essa pode ser uma discussão, vamos dizer, contrária à anistia nesse momento. tecnicamente. Tecnicamente, entendeu? É isso que eu fico Fazendo só um pensando. parêntese, porque o que acontece? O projeto de lei que está sendo proposto, foi até do próprio Mourão que pede a anistia, ele tenta buscar uma intervenção, como acontece na justiça americana, que você faz como se fosse um indulto primário, como se fosse um habeas corpus referente Preliminar. preliminar. Você está entendendo? Então, assim, Entendi. que seria realmente, de fato, o efeito prático disso seria a anulação do processo Exato. em relação àquelas pessoas que Entendi. não seriam nem sequer vir a julgamento, porque realmente qualquer tipo de conduta que possa vir a cancelar uma pena imposta, que é o indulto, a graça ou a anistia, é só após a aplicação da pena. Antes você não tem esse indulto preventivo. Eu ia Mas dizer- esse aqui era o projeto Mas de deixa lei. eu que Eu fica ia ali. dizer justamente isso. Isso não pode confundir também, assim, porque pessoas, por exemplo, que não têm essa paixão toda, entendeu? Pode ficar ali tentando fazer uma análise fria e simplesmente esbarrar nesse problema. Virar e falar assim, cara, mas como é que tá pedindo anistia com processo em andamento? Não devia ainda estar ali dentro dos processos de defesa? Por que a gente não vai se aprofundar? Mas isso é uma Né? simplificação do fato. Isso é a simplificação da causa. Então, por exemplo, quando você fala, foi golpe, é uma maneira simplista de você se referir, por exemplo, no caso da Dilma Rousseff, que aquilo ali que aconteceu, a deposição dela pelo impeachment, que é um processo constitucional legal, foi um golpe, mas foi um golpe para ela, ou para quem defende ela, mas não institucionalmente, não juridicamente. Quando você fala em anistia, já é uma forma de você popularizar e simplificar o efeito. Porque se você for explicar para todo mundo com o juridiquês, você não consegue. Então você acaba simplificando. Fala, gente, não precisamos anistiar aquelas pessoas. Beleza. Isso denota uma ideia de que, olha, aquelas pessoas não vão ter a pena imputada. Basicamente seria isso. Entendeu? Essa que seria essa diferenciação, para poder facilitar a interpretação das pessoas. Pode crer. Antes que eu me esqueça, rapidão, só para não esquecer. É, foi você quem disse, doutor, que as pessoas hoje têm um certo receio de ir pra rua, se manifestar politicamente e tal. Assim, eu sou motoboy. E agora, dia 31 e dia 1º, a gente fez uma mobilização gigantesca no Brasil inteiro, né? Fomos todo mundo pra rua, tal, fizemos um monte de coisa, fizemos nosso barulho, aquele monte de coisa que ninguém normalmente gosta para poder Da incomodar todo greve, né, que mundo. você está falando. Exatamente. E aí, essa movimentação toda, assim, apesar de a gente ser quase um adversário natural da polícia, a gente não sentiu receio de ir lá e fazer a nossa mobilização, né? Qual que é a diferença? Por que as pessoas da direita estão com receio de se mobilizar e os motoboys, por exemplo, que estão, sei lá, com documento vencido, com pneu careca, não estão? Mas não são alvo, assim, de um poder político que está atacando a liberdade individual do cidadão. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o Alan dos Santos é um dos representantes dessa situação. Ele, hoje, ele se considera e já tem um asilo político nos Estados Unidos. Então ele considera um exilado do Brasil. Já teve pedido de extradição negado pelo governo americano, diversas ações do ministro Alexandre de Moraes contra ele, por exemplo, agora ele tentou aplicar uma multa de R$ 100.000 para o X e para o Rumble, Rumble. Rumble, É. Rumble, e para o Rumble, se eles não fornecerem os dados do
Representante legal. Não, se eles não fornecerem os dados Do Alan. do Alan dos Santos nos Estados Unidos. Então, quer dizer, se houvesse realmente a primazia do direito imperando no STF, eles fariam uma carta rogatória aos Estados Unidos, à justiça americana, para que ela fornecesse os dados do Alan dos Santos de alguma forma para que ele pudesse. E não você usar uma empresa sediada no Brasil para quebrar o sigilo daquela pessoa que é residente hoje nos Estados Unidos. Então, a preocupação da militância de direita é até onde esse ímpeto de punir, de criar esse tipo de segregar não, tentar sufocar esse sentimento de revolta, até onde vai o limite disso? Porque aí o que que acontece? As pessoas às vezes têm família, são pais de família, veem lá uma cabeleireira que foi lá, escreveu com batom na estátua, ser presa, 2 anos, preventivamente. O Clesão morto dentro da cadeia sem direito a tratamento. Você vê lá agora, Agora tem um, né, tem com um senhor câncer com também. câncer, 65 anos de idade, e continua preso, sem direito à redução de pena preventiva, ele não foi nem julgado. Então, quer dizer, Isso, não, assim, mas vamos explicar isso pro Nicolas, porque isso tem me assustado demais, assim, que foi a minha fala. Eu lembro do nosso professor Clevinho falando assim: quem acha as penas muito brandas, passa um dia na cadeia para você. Ele é um promotor. Ele falava assim, você lembra? Lembro. Passa um dia na cadeia para você ver. Você conhece o Clevinho também. E o que a gente está vendo é esse monte de gente presa, enquanto outras pessoas que cometem crimes hediondos respondendo em liberdade. Porque, assim, a regra era essa até agora, no nosso direito que a gente tinha aqui no Brasil, né? Então, Natália, eu concordo genuína e integralmente com você quando você fala que a regra é a liberdade. Concordo plenamente, entendeu? Aí entra um outro problema no Brasil que não é só dos manifestantes do 8 de janeiro, não, entendeu? O instituto prisional no Brasil é muito mal usado. Ele é muito mal usado. Mal usado em que sentido? Prende-se demais, né? E em muitos Ressocializa-se casos. nunca. Exatamente, entendeu? E em muitos casos você acaba prendendo errado e mal. E não é uma Né? exceção, né? Assim, uma exceção, não é uma exceção. É quase comum. metade dos encarcerados no Brasil estão exatamente na mesma situação. Eles ainda estão, tipo, pelo menos foram os dados, os últimos que eu vi, eles estão exatamente na mesma situação. Eles estão lá ainda, não passaram por audiência, tá tudo ali Ô, preso Nicolas, preventivamente. hoje audiência de custódia. Isso- Mas cuidado, porque audiência de custódia também não significa que resolve a vida dele, não. Entendeu? Não, mas tem há- muito- mas tem há muita uma gente análise. presa que tá mais de um ano sem olhar pra cara do juiz. Isso, mas tem uma análise prévia, né? Então a audiência de custódia Tem. serve a esse princípio, Serve. para diminuir esse tipo de conduta que você está. Serve. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Primeiro, né? Se o crime gera repercussão, tende a manter a prisão. Isso é uma prática forense, né? Juiz de Fora passou por uma situação trágica há pouco tempo no bairro Aeroporto, né? Isso. Nem conheço as pessoas para falar de detalhes, não quero ser indelicado com ninguém. Mas essas pessoas estão presas, entendeu? Uhum. São pessoas que muito provavelmente não têm antecedentes, têm ocupação lícita, residência fixa e, em tese, não deveriam estar presos, E entendeu? esses são os requisitos para a pessoa responder o processo em liberdade. Aí que tá, No não. primeiro momento, Quais sim. são? Exatamente, vamos lá. A lei fala que você tem que ter indício de autoria, prova da materialidade e perigo na liberdade da pessoa. Isso aí. Indício de autoria, prova da materialidade. Ok. Crime flagrante, difícil escapar. Beleza, tranquilo. Agora a lei traz uma expressão que é maldita. Desculpa aqui, né? A expressão, à vontade. a Tem que boca, né? interpretar, né? Falar. Ordem pública. Ordem pública, se a ordem pública for violada, eu posso prender uma pessoa. Tô ameaçado, Se a ordem pública for violada, eu posso prender uma pessoa. Para mim, ordem pública vai ter um conceito A, para ele vai ter um conceito B, para você o C e para Natália o D. Aqui Entendeu? é onde a gente entra dentro Mas da visão política que alguém pode ter, porque todo mundo tem. Todo mundo Calma, tem. Como é que é o último requisito? Ordem Ordem pública. pública. Violação à ordem pública. Na verdade, funciona assim, para eu tentar ser mais didático com os ouvintes de vocês. Fundamental ter indício de autoria e prova da materialidade. Se você não tem substância, matéria de que um crime aconteceu, vestígio, né? E se você não tem indício de que aquela pessoa efetivamente teria praticado o delito, está descartada a prisão. Agora, aparecer esses dois, eu preciso ver se a liberdade dele coloca o processo em perigo. Tá. Tá? Mexer com prova, Processo atrapalhar. Você usou um exemplo perfeito da lei. Colocar em risco a instrução processual. A pessoa está destruindo documento, está ameaçando testemunha, vai presa. Tá. Outro requisito.
Risco de não aplicação da lei penal. Ah, o cara tá com nítida evidência de fugir, né? Também posso prender. Aí a lei traz outros dois requisitos que tem essa expressão vaga, fluida, abstrata. Ninguém consegue definir. Ou você tem violação à ordem econômica, ou você tem violação à ordem pública. Violação à ordem econômica hoje nem se aplica mais na prática, porque antigamente tinha alguns crimes muito próprios de violação massiva à ordem econômica, etc e tal, causavam mal numa região com comércio, alguma coisa assim, era aplicado. E a ordem pública, ela está no nosso Código de Processo Penal desde 1941, tá? E ninguém nunca mexeu nela, né? O STJ varia nas interpretações que dá para essa expressão violação da ordem pública, né? O que a gente tem trazido como um pouco mais consistente para poder falar que é violação de ordem pública? Risco de reiteração delituosa. Você pega um cara que tem uma ficha criminal, igual aquelas listas telefônicas antigas, sabe? O pessoal que é muito novo que tá vendo a gente aí não conhece, mas antigamente tinha lista telefônica, aquela coisa muito grande. Papel, Isso, assim, no exato. Tipo né, isso. na Ali é um Globo. exemplo perfeito. Ali você estaria autorizado a falar o seguinte: opa, esse cara em liberdade vai violar a ordem pública, vou mantê-lo preso. Seria o caso. Tá. Agora, um exemplo muito. Isso aqui é polêmico e talvez seja o ponto ápice aqui do programa de vocês, claro, com embasamento sempre muito qualificado. A gente tem que tomar cuidado para não ver uma policial, como a gente viu lá no programa da Patrícia Poeta, né? Ela jogando aquela lista extensa de crimes do cara e tal. 16 páginas. 16, exatamente, né? E aí falou assim: pronto, tem que sair prendendo todo mundo agora porque a justiça do Brasil tá um caos. Não é bem por aí, tá? Não é bem por aí. O problema que a gente tem é o seguinte: olha a maldita expressão que eu tenho na lei. Vou prender quando tiver violação à ordem pública, tá? Eu te pergunto, isso dá alguma segurança? Óbvio que não, né? E agora, qual que é o celema, qual que é o problema, qual que é a dificuldade que o magistrado sempre encontra quando ele vai decidir? É melhor eu manter solto uma pessoa que pode ser considerada lá na frente culpada? Ou seria melhor eu soltar um inocente? Esse é que é o problema, esse é o dilema. Esse é o dilema, entendeu? E se existe qualquer resquício, dúvida, receio de errar, é óbvio que é irrecuperável a vida de uma pessoa que inocente ficou presa, né? É por isso que toda vez que eu tô com dúvida entre a prisão ou a liberdade, eu tenho que escolher pela liberdade, não tem a menor dúvida, né? Agora, Ainda vale o Por que não indúbio volta? pro réu? valer Não. dentro dos livros ele vale. Vale. Por que agora eu tô vendo alguns advogados de esquerda usando a expressão indúbio pro società, que eu nunca vi penalista Isso falando não disso. cabe eu- ao direito penal. Não, Não, eu ouvi o o indúbio José pro società, Eduardo, eu ouvi o José Eduardo Cardoso no grande debate no caso dos acusados, gente que nem passou, nem foi condenado ainda. No 8 de janeiro, ele usando esse princípio, eu falei assim, gente, eu perdi essa aula. José Eduardo Cardoso, para mim, um grande brasileiro, Ele uma é. formação incrível, tá? Bom debatedor. Excelente, ele é incrível, eu sou muito fã dele, fez uma defesa espetacular para Dilma, né? No processo do impeachment, inclusive. Mas, para mim, ele pecou nessa fala dele, Ah, tá? você viu então? Ô, que beleza. Porque olha só, indúbio pro societate, que seria, na dúvida, sociedade, né? eu vou a favor da acusação que está representando a sociedade, Ah, né? Eu desconheço isso em qualquer diploma do qual o Brasil seja signatário, exatamente. tá? Isso que eu falei assim, gente, já falta Não se muita aplica aula. ao direito penal. Eu desconheço isso. Eu tô falando o seguinte: nós temos a Constituição, mas o Brasil também adere a inúmeros tratados e Sim, convenções tratado. internacionais. Desconheço todos, tá? Mentira. Conheço todos, né? Vamos dizer todos, não. É muita. No aspecto muito penal. Muita pedante. coisa. Mas assim, desconheço qualquer um que traga indúbio pro societar. Tá? No aspecto público, do direito público, sim, você aplica em relação Entendi. ao direito público. Por exemplo, em relação a Medicamento. Interesse medicamento, público. então, interesse público, então você aplica. Mas não sobre um direito personalista ou sobre o indivíduo, né? Você não pode colocar a sociedade acima do indivíduo. Isso não acontece. Eu Não deveria acontecer. Não deveria Desculpa, acontecer. né? Não não deveria sou do acontecer. direito, obviamente, mas eu andei estudando algumas coisas há algum tempo atrás, principalmente por questão de concurso. E aí um dos professores, eles disseram assim, bem, o STF ele não é um órgão exclusivamente jurídico, ele é político também. Não. Nossa. E isso por isso pode- conta, isso foi um professor de Não. direito administrativo. É político também. Isso decorre, né, do fato de que ele é uma indicação política, a forma como aquilo acontece passa por organismos políticos, não é carreira. A forma como se estabelece. Ele não precisa, por exemplo, necessariamente ser juiz. Tá. Né? Não, Então, assim, tem notório saber É. jurídico, mas
precisa. reputação ilibada e tal, não sei O o quê. Brasil tem um histórico, né, de um médico que foi indicado pro Supremo uma vez. Exatamente. Deixa eu Então, só ler para você, só para você entender, sim. que eu até trouxe isso que eu falei, que eu sabia que isso é verdade. O artigo 34 da Lei 1079, que fala da Lei de responsabilidade, fala que são crime de responsabilidade dos ministros do STF exercer atividade política. Isso Ah, é não, mas é crime de diferente. Não, é responsabilidade. diferente. Não é que o Não, ele não, ministro. ele não é um tribunal político e não deveria ser. Não. Ali, ele foi criado depois, aí agora voltando um pouquinho de história, se me permitir, só para te Tudo bem. esclarecer, voltando um pouquinho de história, o STF ele foi criado justamente para ser o guardião da Constituição. Antigamente só existia o STJ. E ele foi criado porque, em determinado momento, o STJ começou também a extrapolar, que não era nem STJ, Ô, gente, esqueci o nome. Mas enfim, Fugiu o nome também. fugiu, mas era antes do STF. E o STF ele foi criado justamente para que fosse especificamente o guardião da Constituição. Ele está lá justamente para julgar os casos que atacam frontalmente a Constituição. O que é supralegal, o que é supraconstitucional, tem que morrer no STJ e não vai até o STF. Seria essa a natureza dele, mas especificamente e exclusivamente atuar dentro da Constituição e dentro das prerrogativas que foram imputadas a ela pela Constituição de 88. É essa a função do STF. Ele não poderia estar julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função. Ele não poderia estar julgando casos onde os próprios ministros se consideram vítimas. Ele não poderia estar julgando casos onde o conflito pessoal está envolvido e não afeta a Constituição. Então, esses casos têm que ser remetidos para a instância. Por isso que o jus natural não está sendo respeitado. Aonde a gente fala que o processo ele é nulo. E essa anistia é o único meio, por quê? De todos os pedidos, inclusive, a gente pode falar daquele inquérito das fake news, inquérito do fim do mundo, É. a própria PGR, que é o titular da ação penal no STF, pediu arquivamento por diversas vezes. E o STF não acolheu o pedido de arquivamento do processo e manteve o processo e continua contra o Oswaldo Eustáquio, lá na Espanha, contra o Alan dos Santos, Constantino, Rodrigo. Então, quer dizer, essa lei ela é uma forma de dar um basta nessa situação e trazer para o STF as funções ao qual ele foi atribuído pela Constituição. Então, quando o Barroso fala isso em entrevista, que há muito o Tribunal o Judiciário deixou de ser um mero espectador técnico, né? Não lembro as palavras exatas, mas um mero tecnicista, passou a ser também um órgão político. Ele comete crime de responsabilidade, mas ninguém fala isso. Eu Ninguém não tem conhecia, esse. eu não conhecia essa fala do Barroso, na Não, verdade. tem entrevista mesmo. Eu não conhecia, mas assim, é porque, na verdade, então, Televisivo. foi a forma como eu entendi, e foi o que eu falei, assim, porque no caso, o professor de direito administrativo, ele estava explicando a estrutura do Estado, tal, não sei o que é órgão isso, o que é órgão aquilo. E eu lembro claramente dele dizer isso. Eu lembro claramente dele dizer assim: o STF, especificamente, ele não é um órgão exclusivamente jurídico, pura e simplesmente pelo fato com a forma como ele se constrói. Né? E eu não tô dizendo que eu concordo com isso, não. Se fosse Entendi. o STJ Mas todos também, os tribunais todos os tribunais são É. indicações. Mas eu concordo em parte com isso aí. então você vai falar. Deixa eu Exato. só dar Mas eu preciso concluir, uma gente. informação aqui, porque o STJ, eu não sabia disso. O STJ, antes de ser criado, se chamava Tribunal Federal de Recursos. É isso aí. Não sabia. Era isso, fugiu o nome, entendeu? Não, e eu tanto imagino que isso seja verdade, que eu vejo isso acontecendo em matéria trabalhista, que é um problema meu, e eu vejo que eles estão julgando de forma política, cada um com seu Totalmente. viés. Eles estão julgando de forma política. Em matéria trabalhista, a gente toma um massacre lá dentro do STF o tempo todo, né? Que é a área que mais me interessa, é justamente matéria trabalhista. Ali a gente perde todas porque eles têm viés. Não, ele perdeu, então, mas ele É. perdeu a finalidade. Enfim, o que eu tô querendo dizer com político Agora ele- o que eu tô querendo dizer com político não é dele virar e falar assim, ah, não, é porque eu sou petista, eu sou do PL, não é isso. O que eu tô dizendo é, ou eu não gosto do PL, então Mas todo não mundo que for do PL aqui, eu vou... é. Assim, mas o direito ele se constrói sobre bases políticas da sociedade, Isso. em última análise, aquilo que vai ser discutido ali será político, né? Até porque o juiz não tem como ele simplesmente falar assim, não, eu sou de uma bolha aqui e eu não tô em nada. É lógico e claro que a sociedade ela se constrói a partir de leis, de normas e ao frigir dos ovos, no final das Tudo é contas, política. tudo é política. Porém, a atuação dos ministros, nós, vamos dizer assim, dentro do pacto social, nós abrimos mão
da nossa liberdade individual em parte, para poder constituir órgãos que vão analisar de forma técnica as Eles não poderiam questões. fazer leis, beleza, entendi. Então, Não mas é o que poderiam. eles fazem. Por exemplo, inclusive em relação à urna eletrônica, eles legislaram. Não, aí eu tô de acordo Embora, contigo. embora não seja possível, eles legislaram. Ô, Ângelo, e outra coisa, manifestações políticas muito Manifestações graves. Por exemplo, o Barroso falando: derrotamos derrotamos o o Bolsonaro. bolsonarismo. Isso é Ele política. chamado como um Isso ministro aí. do Não estava Supremo representando Federal ele lá no evento da Uni. Ele não estava lá como um participante do evento. como Não, ele foi eleitor. chamado como ministro e falou: derrotamos. O outro, Toffoli, somos editores do país. Que país, isso? já- Isso é um absurdo. Eu Não, é vejo que hoje em maluquice. dia. E assim, eu até eu entendi isso que você falou quando você deu o exemplo da trabalhista, assim como previdenciário também, tem Perfeito. aquela conversa, né, do impacto, É isso vamos aí. decidir desse jeito. É lógico que tem um lobby ali, a gente sabe que tem, como em todos os tribunais. Modular os efeitos das decisões para É, impactar modular menos. os efeitos, né? Até a minha área, que eu quase morro quando modula em alguma coisa Mas não previdenciária. deveria. Extrapola, né? Constitucionalmente extrapola as funções judiciárias. Não deveria ser assim que funciona. Por isso que, às vezes, assim, as pessoas se revoltam, né? E do 8 de janeiro, que eu posso te dizer que conheço muitas pessoas, faço parte de grupos, e a maioria das pessoas que estavam em Brasília, nenhuma delas estava ali buscando um golpe de Estado, mas uma revisão, por exemplo, do processo eleitoral, pedindo a entrega do código-fonte das urnas. Aquilo que o Maduro não fez, que foi entregar o comprovante de votação para ser feita uma apuração, o que os manifestantes estavam buscando era isso. Era uma revolta, como o doutor Luiz falou, era uma revolta, uma comoção das pessoas que estavam indignadas com o resultado eleitoral. Ponto. Mas ninguém ali, em momento algum, porque se for classificar dessa forma, em 2017, quando pediram fora Temer, era o mesmo princípio, e ali tinha instituições envolvidas, Não, né? não fala não, que não prescreveu, eu tava lá. Não E prescreveu olha, ainda. vou aproveitar aqui para falar de uma querida que está presa até hoje aqui em Juiz de Fora, a Juanita. E É uma ela era senhora, gestora de creches aqui em Juiz de Fora, ajudou muito o saiu movimento de daqui numa escolas abertas caravana. para a gente voltar com as escolas na época da pandemia. Uma pessoa séria, uma pessoa que trabalhou pelas creches aqui em Juiz de Fora, foi para lá no 8 de janeiro, porque é de direita, foi manifestar, estava naquela emoção. Está presa até uma senhora que gerenciava creches em Juiz de Fora, com a ficha limpa, nunca foi presa, não teve Não há nada. denúncia dela. E assim, até tentou se matar É. por causa disso, porque não está acostumada, ela não é criminosa que está acostumada com cadeia, não. E até hoje, Se impacta. até 2 anos hoje, você preso num lugar longe da sofrendo. sua família por uma situação. Deixa o Ô, Luiz falar que ele é, tá- então, Não, não, porque assim, até para poder conseguir meio que amarrar no final a situação toda, não estariam os ministros, tipo, tentando levar em consideração aquele clássico paradoxo de Karl Popper, tá ligado? De precisa ser intolerante com os intolerantes, caso contrário, a intolerância vai predominar sobre tudo. A princípio, a consequência, né, da Você tá o Olavo de pena Carvalho pra ele. é a chamada prevenção geral, né? Você quer dar o exemplo ali para que as pessoas não voltem a praticar o crime. Existe essa previsão em lei, tá? Mas assim, do ponto de vista técnico, né, quando você falava que o Supremo é um órgão político, né, e nesse ponto eu discordo parcialmente aqui do Dr. Ângelo, basicamente é o seguinte, cara. O Supremo Tribunal Federal, ele exerce várias funções, não só de julgamento, não só de proteção da Constituição. Quando ele vai fazer o julgamento, né, os julgamentos técnicos que ele faz, ali sim deveria estar pautado exclusivamente na observação da Constituição, das normas do país, etc. e tal. Mas eu acho que é inerente à função de corte superior você ter alguma atividade política, sim, entendeu? Por exemplo, né, o ministro Sabatino. Sabatini é um exemplo, tá? Mas não só isso. Eu digo, por exemplo, o Lewandowski presidiu na época o processo de impeachment da Dilma, né? O Ver- processo de impeachment, ele é jurídico-político. Ele não é exclusivamente É. político, nem exclusivamente jurídico, entendeu? Mas essa é uma Então, atribuição que está prevista, né? sim, tá prevista. Mas assim, quando Mas que demonstra a natureza. na verdade, quando eu falo de previsões do Supremo Tribunal Federal, eu acho que o Supremo está indo além das suas atribuições constitucionais em muita coisa, Uhum. né? Mas eu só quero... o meu ponto de discordância aqui é falar que é um órgão exclusivamente técnico. Eu entendo que não é. Ele tem viés político também. O que não significa que as suas decisões possam ter um viés político. Ou Tecnicamente, partidarizado. a prestação jurisdicional, ela tem que ser técnica. Tem que ser técnica, né? E sobre crime de responsabilidade que ele comentou aqui. Por exemplo,
né? Essa fala do Barroso, que a Natália trouxe aqui, eu acho ela, no mínimo, lamentável. No mínimo, lamentável, né? E outra coisa que eu sempre bato na tecla em sala de aula. Mas eu Ain- tô certo em relação à aplicação do artigo 39, né? O Consideraria exemplo que você falou, eu não concordo. qual Você, deles? você usou um outro exemplo de uma Não, fala de alguém. A não, da do Natália eu Barroso, eu concordo. falei especificamente dele em Mas você falou de relação. outra fala dele. De outra fala, Você não falou eu dessa, não. lembrei dessa. Não, teve, foi dessa. Essa do derrotando o bolsonarismo, pra mim, é clássico como manifestação política partidária. Então, assim, foi essa, mas eu não falei dessa também, não? Você falou outra. Eu esqueci o que Você falou outra, foi mesmo, não lembro não. Não, Teve atuação, teve o que eu acredito que seja também, foi uma fala do Alexandre de Moraes, teve outra do... não, foi do Barroso, Você agora falou eu não do vou Barroso, lembrar. Barroso, eu não concordo que essa tenha sido esse crime É. político. Esse crime de responsabilidade. Agora, da Natália, sim. Mas a grande questão aqui Você acha que essa fala dele... é crime de Derrotamos o responsabilidade. bolsonarismo, né? Não pode. Jamais. Bem, falou? Vamos colocar assim. O cara tá afiliado a algum partido? Não. O cara foi lá e falou? Falou. Então, se eu quero ser um juiz sério, um magistrado imparcial, chegou no Supremo para julgar o caso do Bolsonaro, ou eu falei aquele negócio daquele dia, vou me declarar suspeito e vou renunciar à competência que eu tenho. Você acha Fez que isso? Não. Gilmar Mendes, por exemplo, que tem algumas falas também muito duras contra o Bolsonaro, também fora dos autos, para a imprensa. O fato do... Quem mais ali que teve... O Dino processou. O Dino, que Só que também... processou. Não, Processou direto o Bolsonaro. além de processar, também tem várias falas pessoais contra o Bolsonaro. E a turma toda foi unânime ali em manter... Tribunal o competente. tribunal competente, a turma, né, competente. Você é contra? Sou contra. Sou contra. Por quê? Porque uma garantia trivial, básica, mínima de qualquer processado é a imparcialidade do juiz. Isso é. Assim, não tem começo de conversa de processo penal sem falar de um juiz imparcial. Entendeu? Então, assim, naquele caso ali, por exemplo, posso pecar aqui porque eu vou tentar nominar um por um. Flávio Dino. Ele era ministro do governo rival na época, durante os acontecimentos do 8 de janeiro. Entendeu? Não acho que ele tenha nenhum tipo de condição de julgar com imparcialidade essa causa. Inclusive, estava lá dentro, né? Tem as Não, imagens estava lá dele dentro. Estava lá ele mesmo, Aquelas que sumiram operando. também. escondendo. Ele escolheu o interventor. Exatamente. Isso. E ele tem um documentário em que ele fala que ele escolheu o cara, etc e tal. Então, assim, não tem a menor condição. Um opositor político vital ali do Bolsonaro, não tem a menor condição. Ministro Zanin, não tem a menor condição. Menor condição. Foi indicado pelo Lula, não por ter sido indicado pelo Lula apenas, tá? Advogado do Lula, acho mais complicado, entendeu? Processou também o Bolsonaro. Processou o Bolsonaro. TSE. Sim, muito da Justiça Eleitoral, né? TSE. Exatamente. Mas quem? O Gilmar Mendes, se você acompanhar o histórico de vida dele, eu não acho que ele tenha... Não ia falar nem isso. Eu não ia falar nem isso. Ele é uma montanha russa. Exatamente. Eu ia completar isso. Não, Perfeito, que se for pegar histórico de vida, ele não devia ser ministro. Não, cara, mas complicado, sabe por quê? Inclusive, ele tem uma fala, que ele fala que aquilo lá não foi tentativa de golpe nenhuma antes do No processo dia 9 começar. de janeiro ele entendeu? falou isso. Isso aí é muito complicado. Mas o que eu ia falar do Gilmar Mendes é o seguinte, ele tem um histórico, enquanto ministro, em que ele critica muito o PT. Mas assim, fervorosamente, entendeu? Naquele período de Lava Jato, no áudio e tal. Então, tipo assim, vamos dizer, ele chega a falar que era um governo cleptocrato, né? Enfim, cleptocrático. Quer dizer, você consegue falar do cara falando bem, falando mal, então, vamos dizer, daria pra engolir. Só que quando eu tô falando de imparcialidade, a doutrina fala isso muito bem, não basta você ter critérios objetivos de imparcialidade. Você tem que evidenciar a imparcialidade, entendeu? Então, assim, pra mim, esses caras todos não poderiam... O Gilmar Mendes, igual eu falei, já teve muita fala, etc e tal, o adequado seria ele ficar fora também. Agora, Alexandre de Moraes, impossível ele ser o julgador desse processo. Com todo respeito, não é possível ele ser, do ponto de vista técnico jurídico, Né? não tem condição, Participa entendeu? de tudo ali. Não tem condição. Mas olha só, o cara, vamos lá, começou desculpa, Não, claro. esse ponto me deixa um pouco nervoso. Pode falar que depois... Começou com o Alexandre de Moraes, exatamente, entendeu? Com todo respeito. É isso Pô, aí. não tem condição. Cara, eu chego Vive disso. eu dou aula de noite pro moleque, no outro dia o Alexandre de Moraes responde contrário, vai, professor, você tá errado, né? Tô errado, entendeu? Tô errado, Não tem condição, eu que tô. Eu que tô errado, não é o Supremo não. Mas enfim, Natália, não tem condição, cara. Ó, o que é trivial também num processo penal? Imparcialidade, né? Já falamos aqui, beleza.
Não existe juiz investigador. É. Isso não existe, isso não é compatível com a ordem constitucional, entendeu? Não faz o menor sentido. Qual a chance de um juiz que está investigando alguém Tem buscar uma tese que absolve aquela pessoa? Não vai buscar, ele vai buscar a tese que condena, né? Isso é psicologia, né? Tem uma teoria na psicologia, teoria da dissonância cognitiva, ela fala para nós o seguinte: se o seu cérebro ele está focado em determinado resultado, tudo que você vai buscar vão ser condutas, investigações e testes para confirmar aquele resultado que você Não, só se ele tivesse Isso é dupla coisa personalidade. Ele tá coisa correndo. muito séria hoje em dia. Não tem condição, Não. entendeu? Então, Não, ele assim, tá correndo atrás de um resultado ali pra depois ele próprio desmentir ele mesmo. Olha, não vai aproveita Fala assim, acontecer. não, tudo que eu fiz ontem tava errado. que você tá falando isso, porque assim, ô, Ângelo, uma Ah. coisa que eu Vamos vi lá, falar aqui, beleza. no recebimento da denúncia, no voto dele que aceitou, que eu nunca vi na vida, é um juiz usando vídeo, imagens de fora do processo. Não era o mundo está nos autos. Então ele pega imagem. Você não viu? Presta atenção. Ele fala assim: ah, porque a defesa. Não, aí Não. tudo bem. Porque quando O você, promotor Foi pior quando que você tem Deltan o PDF do Se Deltan. fosse promotor, até Porque assim, quando você tem o PDF do Deltan, você tem uma acusação que está usando Um provas para PowerPoint. aquilo, PowerPoint. mas a denúncia já Agora, tinha sido eu recebida, nunca né? vi um juiz usando, primeiro, elementos de fora que não fazem parte do processo e ficar justificando o seu voto com isso. Sabe por que que eu acho que foi tentativa de golpe? Passa as imagens aí. Ô, Luiz, você pega isso pra ver. Sem condição. Assim, eu achei aquilo eu falei assim, gente, é Não, outro essas direito, não imagens, é o assim, ó. direito que eu aprendi. Eu nunca vi um juiz fazendo uma coisa dessa. O que mais que ele usou? PDF. Quantas ações eles fizeram, né? Foi um apanhado de pesquisas, de como que eles votaram. Isso tudo fora do processo para justificar o voto ali. Sim. Achei isso É, Eu absurdo. queria só ler um trecho de uma entrevista que foi o Caio Coppola, e ele fez uma brilhante análise em relação à instrução do processo. Ele fala assim, ó, abre aspas, o STF ignora totalmente o devido processo legal. O juiz natural, quando avoca para si a responsabilidade de, na figura, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, ser vítima no processo, o juiz instrutor, aquele que conduz a investigação, o fato que não existe, o juiz relator, o sentenciante e até participar da acusação apresentando um suposto ato em vídeo que não consta dos autos. Então, quando ele fala isso, o cara quer demonstrar o seguinte: qual é a chance da imparcialidade de um juiz que se avoca para si a responsabilidade de colher o depoimento de de uns acusados em uma delação premiada, uma suposta. E ele, nos vídeos que são apresentados, ele mesmo fala: se o senhor continuar insistindo, não foi isso que aconteceu, se o senhor continuar insistindo nessa tese, nós vamos revogar, e essas situações podem. você tá preso. Resumindo, você tá preso. Você está entendendo? Se você continuar. Não, mas ele fala da Ameaçou até a família. É, eu família. vi. Ele Isso eu fala vi da também. família. Então, quando ele apresenta na denúncia, porque ali estava sendo feito o julgamento do recebimento da denúncia, ele, como relator, ele coloca eventos fora dos autos para justificar o próprio voto. Então, assim, ele não precisaria nem fazer isso. O ato de fazer demonstra dele, ou, primeiro, despreparo, porque ele achou que ele estaria fazendo Isso ele algo não que tem, não. favorecia. Isso ele não tem, não. Ele é muito É, bem formado. Mas Isso aí na melhor das Não, hipóteses, Não, né? é isso que eu É. tô tentando. Mas pra gente ter que Entendi. justificar, É, entender sim, o entendo. ato de uma Eu pessoa fazer posso, uma coisa dessa. eu posso, É despreparo, posso tentar é iluminar? arrogância, ou é realmente uma tentativa de mostrar para quem está assistindo, aqui manda a gente, acabou, e eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito. Então, talvez não seja nem a gente. Tem um podcast muito bom, acho que da Folha, que traça uma trajetória do Alexandre de Moraes desde que ele surgiu Diz que ele era advogado do PCC, opa, É, das vans de São Paulo. é, Ah, mas desde isso que, é mentira, isso é mentira. Das Isso não é- vans de São Paulo, das vans lá desde que ele surgiu assim para o mundo político, né? E ele foi secretário na gestão do Kassab. E de Isso. repente, em poucos meses, quando o Kassab deu por conta, o Alexandre de Moraes ele dominava quase que metade do orçamento da É cidade. isso aí. Ele praticamente virou prefeito, né? E isso tudo sendo secretário de transportes. Porque aí, de repente, começou assim, exatamente desse jeito.
Começou a dizer, ah, não, coleta de lixo é transporte. Então é da minha secretaria. É puxando. Sacou? Então, de repente, o cara tava controlando quase que o orçamento inteiro da cidade. Gilberto Kassab, que não é bobo, nunca fui. Né? Falou, não, peraí, irmão, tá ligado? Calma aí que o prefeito sou eu. Né? Então, assim, se for pra poder trazer isso pra dentro do STF, eu diria que é exatamente a mesma coisa. Isso é um traço da personalidade dele. Né? De virar e falar assim, não, beleza, isso aqui sou eu que tô fazendo, porque é meu, é meu, é meu, é meu, e de repente ele é tudo, réu, investigador, blá, 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 todas essas coisas. Né? E acaba dando muito nesse processo todo aí que a gente tá vendo. Agora, a minha pergunta, eu queria fazer um resgate, porque não era assim. Não era desse jeito. E não foi com ele também exatamente que começou, não. Já tinha o problema da Lava Jato, né? Tem uma frase eu vou relembrar aqui, do Ciro Gomes, que falou assim: não, a gente tem que botar o judiciário de volta na caixinha. Ele falou isso e nego espinafrou ele lá em 2017, né? Por conta da Lava Jato que ele tava falando, ele não tava falando nem do STF ainda. É. Então, assim, teve algum momento que o judiciário saiu da caixinha. Só que o que é determinante? Em que momento que o judiciário desandou a fazer esse tipo de coisa? Você quer. Eu Pode tenho falar. resposta na ponta da língua disso Pode aí. falar. Olha só, o poder sempre foi um problema na história da humanidade, tá? Então, para não ser muito cansativo com o ouvinte aqui de vocês, século XVIII, a gente teve um excesso de poder do executivo, que era a saída ali do rei, do monarca, para ingressar num poder executivo de fato, né? Abusos eram cometidos, etc e tal. Chegou o o século XIX teve esse problema, o século XX foi basicamente um poder legislativo que mandava, né? Todas as atrocidades praticadas, por exemplo, no Terceiro Reich do Hitler, foram praticadas com base em lei, né? Porque estava na lei, tinha uma crença naquilo que era uma coisa absurda. E depois disso veio um período no direito chamado o neopositivismo, ou então pós-positivismo, né? O pós-positivismo, ele seria o quê? Vale o que está na lei, mas eu posso interpretar de outro jeito. Quem pode interpretar de outro jeito? O juiz. Então, a partir desse momento, você tem os juízes, né, com um poder de interpretação quase infinito. Tem uma frase sobre isso, né? O judiciário é o poder que tem o direito de errar por último. Erra Erra por por último. último. Mas assim, aí que tá. O judiciário Pior tá. ditadura do judiciário. A Também. pior Contra a ditadura do qual judiciário. Não recorrer. temos a quem recorrer. Recurso. Isso Um aí. negócio assim, né? E Rui Barbosa também dizia que o judiciário é o poder que está mais faltando à República, né? É. Então, assim, realmente o poder judiciário ele está no centro das atenções por uma formação atual do nosso Estado mesmo, entendeu? Como dissolver isso? Hoje a gente tem algumas medidas que têm sido utilizadas em alguns países, vamos dizer, com o IDH, né, com índice de civilização maior que o do Brasil. Por exemplo, uma proposta que eu acho fundamental, mas não passa na Câmara, não passa no Senado, mesmo tendo uma maioria de direita lá, é bom dizer, Uhum. né? O quê? Por exemplo, limitar mandato de ministro supremo. Sou super a favor. Por que não 10 anda? anos. Disso Por que uma não coisa, tramita? disso uma coisa, se me permite uma parte, Claro. eu acho que foi um dos maiores erros do governo Bolsonaro, foi não ter revogado a PEC da Bengala. Foi um dos maiores Qual erros. foi a PEC da A Bengala? PEC da Bengala que prorrogou a Aposentadoria para aposentadoria 75 anos, para a compulsória. 75 anos. Então, isso foi um dos maiores erros. Foi um projeto de lei da Carla Zambelli que não foi à frente e não houve, vamos dizer assim, uma tentativa do governo de fazer com que isso Aham. levasse a cabo. Porque realmente você precisa de uma renovação. Você tem hoje ministros do Supremo que têm 48 anos. O cara vai Nossa. ficar. Mais É. do que já viveu. Você está entendendo? Mas, por exemplo, o Flávio estava respondendo na época lá. Será que não foi conveniente pro Bolsonaro não dar andamento nisso na época? Eu não sei, eu só Ah, não, sei que assim. qualquer acordo político eu que só tiver ali, a gente acredita. Isso tudo Entendeu? especulação. Uhum. Eu até gaguejei aqui. É especulação. O problema todo é o seguinte: o poder constituído, nós temos que levar em consideração que, se houver força, se houver realmente engajamento, essas propostas têm que ser levadas. Então, foi uma das de atos falhos que eu acho que foi pior na gestão, e hoje ele está colhendo fruto disso. Então, acho que Aí, Agora, deixa eu. aconteceu, realmente aconteceu isso. Outro ponto que eu queria só Claro. comentar em relação que eu concordo, na justiça americana, por exemplo, você tem realmente a participação dos juízes de uma maneira focada dentro da lei. Eles não têm a atuação política como acontece no Brasil. Mas tem mandato. Eles são eleitos, eles têm mandato, eles são indicados, mas eles têm lá. Então, aqui no Brasil, a ideia nossa, para mim, e concordando com ele, que realmente houvesse uma delimitação do mandato. A gente não consegue entender, por exemplo, por que, que o Joaquim Barbosa pediu a sua exoneração tão precoce, pediu para sair do STF. Então, assim, acham que forças externas fizeram com que ele renunciasse, porque ele foi o relator do Petrolão.
Então, quer dizer, quando você fala, o Alexandre de Moraes, por exemplo, lá, quando o Bolsonaro divulgou que o Kassab ele estaria apoiando o projeto de anistia, poucos dias antes o Alexandre de Moraes tinha remetido um processo do Kassab para a Justiça de primeira instância. 3 dias depois ele mandou trazer o processo de volta para que ele mesmo pudesse relatar. Isso a gente vê que deveria haver um contrapeso nisso aí. Só que quem seria o responsável por fazer esse contrapeso ao STF? O Senado. E a maioria do Senado hoje não consegue articular um pedido de impeachment de nenhum dos ministros. E não é só de agora. Agora, se tivesse, por exemplo, a revogação da PEC da Bengala, você já conseguiria diminuir um pouco e fazer uma alternância maior. Se você colocasse uma limitação para indicação, uma limitação para indicação dos ministros, por exemplo, eu não posso indicar um ministro que não tenha sido juiz de carreira. Já seria uma outra limitação, porque embora a gente tenha ali hoje, talvez, se eu não me engano, é só o Fux que é ministro que é o Fux, o Não. Dino, Cássio e o Nunes. Cássio Nunes e o Dino, são os Cássio três Nunes. e que são juízes de carreira. É. Então, assim, acredito eu que se tivesse uma emenda constitucional onde, para que se pudesse indicar o ministro do STF, teria que ele ser primeiro juiz de carreira, de primeiras instâncias, que ele tivesse galgado os degraus para subir lá. Aí, parafraseando o Enéas, né, que falou, pô, você exige de um piloto de avião um curso de formação, você exige de um engenheiro uma formação, você vai exigir de um presidente da República, você não vai exigir nada. A mesma coisa do ministro. Você mesmo falou, teve um médico, né, Indicado. que foi indicado ao STF, teve juristas que não são juízes ou que nunca foi. Toffoli foi um, nunca foi aprovado no concurso, embora tenha feito 2, não foi aprovado em nenhum dos concursos para a magistratura, mas é ministro do STF. Então, olha a qualidade do nosso STF. Então, acho, né, nesse primeiro momento, que a gente tem que focar nisso também. Quem sabe criar bons parlamentares, apoiar bons parlamentares e que tenham força para poder trazer. A Bia já está se colocando, levantando o dedo, que tenham força para trazer propostas de lei, entendeu? Para que isso seja realmente mudado. Senão, a situação brasileira não vai ter um desfecho tão. Também quero. É? Uhum. É. Quer ser Não, não, parlamentar? não, não. Ah, ele Quero quer- tá falar. Ah, eu levantei porque eu quero ser Não, não. parlamentar. Eu quero falar só. Agora, parabéns, é isso aí. Nós precisamos de pessoas boas nesse meio, entendeu? Aí, com isso, eu acho que, tentando responder a sua pergunta, eu acho que o STF, hoje, ele tem um protagonismo que não é dele e está caminhando para um destino da sociedade brasileira que beira o que aconteceu em momentos de grande cisão da sociedade. Isso eu Até, acho que é até visão. tinha como, né? Assim, você deu algumas alternativas, mas assim, tem várias outras, assim, coisa que. Porque na política é um problemaço, entendeu? Se você chega assim e desanda a confrontar, ainda mais quando o outro poder, ele tem todo o poder, É. né? E aí pode Poder de começar a. fato. Poder de fato. Exato, pode começar a acontecer isso aí que você disse, algum tipo de retaliação. Mas assim, pode ser coisa começar do básico, do tipo falar assim: olha só, gente, é ministro da STF não pode sair pegando o microfone e falando tudo que vai fazer, o que ele pensa da vida, porque isso tudo pode ser um problema mais pra frente e cria uma certa insegurança na sociedade com relação à justiça, né? Que eu acredito, né, inclusive, que possa ser, eu ia até te perguntar isso, qual que é a principal consequência, né, que isso pode acontecer no tecido social mesmo, de repente você ter um poder que simplesmente determina como tudo funciona, que dia que chove, que dia que faz sol. Chama de gordura. É um E pouco disso. aproveita e dá uma. Já que você tocou mais nesse assunto do ativismo, que a gente já vem falando isso em outras áreas do direito também. Esse problema do Sim, ativismo, com né? certeza. De política, resolver políticas públicas, Advogado todo sente na mundo pele, sim, todo dia. levar. Então faz esse histórico para as pessoas entenderem que isso não é um problema de agora. Não. Isso já vem crescendo há alguns anos. Ô, Natália, o Poder Judiciário, igual eu falei pra vocês aqui, até com um pequeno contexto histórico, né? Ele tem efetivamente atuado fora da caixinha, para usar a expressão lembrada pelo Nicolas do Ciro Gomes, né? Porque funciona assim, o juiz ele quer resolver tudo, ele tem poder de tudo. Pouco tempo agora, né, em recente data, eu fiz uma audiência e o magistrado totalmente assim, chegou a ser agressivo comigo no seguinte sentido, né? Pode me denunciar, me ameaçar para quem... Não, pode me denunciar para quem você quiser, corregedoria, CNJ, não tem medo de ninguém não, né? Eu falei assim, não, mas o senhor não tem... Eu não tô nem ameaçando o senhor pra o senhor ter medo de nada, não. Só que o senhor não tá atuando conforme manda a lei. O meu problema com o senhor é só esse, né?
E aí o juiz, assim, ele não deixou eu produzir prova, ele atrapalhou a minha instrução do processo, Aham. nitidamente, entendeu? E assim, e o cara, assim, falando, não, eu não tenho medo de nada, não, né, e tal. Eu falei, não, medo de mim o senhor não tem que ter mesmo, não, entendeu? Mas o senhor não tá atuando conforme a lei. Tive uma briga bem forte com ele, entendeu? Na audiência, chegamos até a fazer um contato com a OAB, mas depois ele me liberou e tudo. Eu achei que ele ia me dar voz de prisão por desacato, entendeu? Porque, assim, não tem condição, não tem condição. Então, assim, o problema do judiciário, não é no Supremo, não, ele é no Brasil, tá? Mas, Exatamente. mas Agora, acaba vindo, né? E- O exemplo acaba arrastando os de baixo, né? mas juiz tem autonomia para fazer o que quiser, como quiser. Entendeu? Não concordo com esse negócio de casta, não, porque um bom magistrado, ele. Vou pegar aqui um exemplo, claro que é um bom exemplo, então eu posso falar nomes, né? Uhum. E sendo responsável pelo que eu tô falando. Doutor Cristiano, que foi nosso professor, entendeu? Hoje é desembargador, né? Ó, você quer um juiz que conduzia a audiência num tom tranquilo, sereno, não tinha gracinha, não era autoritário. E, meu amigo, quando tinha prova, sentava o ferro no peão, como se diz, né? Com base na lei, entendeu? Tanto que virou desembargador, né? Foi promovido até relativamente de maneira precoce como desembargador, porque o cara é muito bom tecnicamente, entendeu? Então, assim, o juiz ele tem que fazer isso, cara. Ele tem que ser sereno, entendeu? O juiz que fica muito. Igual o Moro, na época, começou a sair em revista. Pô, na revista saiu o Moro de um lado no ringue e o Lula do outro. São adversários, então. O juiz não é adversário por de isso que ninguém eu no digo, processo. não Isso poderia aí, errado, mas- entendeu? mas Por isso que eu digo que isso aí vem de algum tempo. Então, mas isso foi interferência da própria revista. Não, Eu acho que não foi. é. Mas Ele o não Moro, publicizou isso. o Moro, ele cedeu a muitos caprichos, eu achei, Tá, entendeu? mas quando você coloca esse exemplo, parece que ele foi pro ringue, se vestiu de boxeador e ficou Não, lá. não. Não, não foi Tanto isso. foi. Não. De verdade ele não foi. É. Foi na revista, A tá? revista Sim, contou, sim, né? sim. Mas eu digo o E a seguinte. Polemizou nesse E a sentido. gente tem hoje, mais tarde, o papel da imprensa, já falar sobre o papel da isso imprensa. é É fundamental. importante Isso é também falar fundamental. sobre isso. Ah, não, gente, mas peraí, não, peraí, que o jornalista, o editor ali, ele mandou pro Moro e falou, o que que você achou? Isso aí, claro. Não, eu dou a entrevista e o repórter... Não sei que foi tanto, É. entendeu? Eu também já dei algumas Não vejo o cara entrevistas com e ego existe assim, né? uma certa Tem um pauta. combinado, tem um combinado ali. Nunca me pediram pra ter viés na minha fala, não. Tem que ser bastante franco com quem me entrevistou, com quem me deu a honra de ser entrevistado, inclusive. Mas, assim, qual que é o problema? Eu quero trazer esse ponto um pouco pra política, até porque eu acho que tá ficando muito morno na conversa. Eu quero discordar um pouquinho do doutor Ângelo, entendeu? Não, agora, olha só. Agora que tá todo mundo concordando. Então, Então o vamos pessoal vai disparar. adorar esse podcast, porque Não, tá bem técnico, mas tá Com fácil de nível entender. bem Tá, ô, leve. Japa, tá entendendo bem? Não, ele não tá nem Tá prestando entendendo bem? Não, né? Tá entendendo bem, hein, Flávio? tranquilo. Tá? Fica passando a gostar de política? Não. Sim. Não, então olha só. Cada Vamos conversa trazer, nossa vamos aqui, ele trazer gosta essa questão muito. à política. Vai. Quando eu criticava o Moro, no caso do Lula, né? Ah lá, professor petista, entendeu? Vai pra Cuba, né? Aquela coisa toda, né? Vai pra Cuba, comunista de iPhone, aquela coisa toda. Nem iPhone não tem. Mas tudo bem. Cara, não, ele não tem vinculação partidária, mas eu gosto muito do Ciro Gomes. Gosto muito do Ciro Gomes, né? Certíssimo. Eu gosto muito do Ciro Gomes. Eu acho que o Ciro Gomes é o melhor presidente que o Brasil nunca teve e nunca vai ter, né? Mas enfim. Não cite número aleatório, mas tudo bem. Não, mas o Ciro não faz isso não, inclusive. Gente, vamos Não, ó, se você quer falar do Ciro, vai ter problema. Deixa eu te falar por quê. fazer a pauta do Porque Ciro. eu leio todos os livros dele. É. Tudo que ele fala é com base em dados, entendeu? Ele dá fonte. Ele dá Vamos fonte. falar do Ciro em outro. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Eu sou mediadora, eu que O mando problema. Perfeito, aqui. Natália. Aqui é Natália Cracia. Muito bom, muito bom. Com pitadas de Nicolas Cracia, né? Questão seguinte. Ah, o problema do Supremo, papapá. Hoje a Constituição tem mecanismos para frear o Supremo Tribunal Federal. Quem tem que fazer isso? O Senado. Senado. De quem é a maioria do Senado hoje? Da direita ou da esquerda? PSD. O É, maior partido PSD. com maior número de senadores é o PSD. Tá joia. Deixa eu te fazer uma pergunta. O PL tem 1/3 de senadores? Não. Tá. E a bancada do PL tem? Dos partidos? Não. Com certeza tem. Não. Com certeza tem. Da direita. Pode ver, Tá, tá, pode tá, ver, direita não, pode da ver. direita não. E deixa eu te fazer outra coisa. Um candidato que vai vir aí, Não candidato. conseguiram nem ter a presidência. Eles foram apoiar, eles apoiaram a presidência. PT e PL apoiaram a mesma pessoa. Exatamente. Columbo. Porque se fosse tão Por que, preeminente Nicolas? a presidência ou a presença dos movimentos de direita ou dos candidatos de direita no Senado, eles não abririam mão para o Alcolumbre. Com certeza não. Então, esse é o Politicamente resultado falando. da política. Então, é Ou resultado da seja, PL, PT, tudo mesmo saco, mesmo balaio. Mesmo balaio. Não, eu não acredito nisso. Mesmo Eu balaio. acredito que Ó, às deixa eu te vezes falar, as o que coisas- alimenta o PT é o ódio ao PL. O que alimenta o PL é o ódio ao PT. política. Entendeu? Mas você Eles queria não chegar no concordo com raciocínio. isso, não. Qual que é o meu mas- raciocínio?
Vou falar o nome aqui, vou ser responsável com a minha fala, Uhum. porque eu vi uma postagem da pessoa. Vai vir candidato aí, provavelmente ao governo de Minas, Cleitinho. Uhum. Senador, Sim. do PL, né? Não, Não, É de qual partido? ele é do Republicano. Republicanos. Ótimo. Perfeito, não é do PL. Não. Ótimo. O Cleitinho fez um vídeo, porque os vídeos do Cleitinho são resumidos a esbravejamento, né? Eu faço, eu aconteço, eu não sei o que lá, blá, 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 blá. O resumo do Cleitinho é mais ou menos isso nos vídeos dele, né? Em que pese ele tem muita coisa que ele fala que eu gosto também. Mas o Cleitinho virou e falou o seguinte: olha o que ele falou no dia. Eu não tenho vaidade, não. Porque se for pra fazer alguma coisa contra o Supremo, não precisa começar no meu nome, não. Entendeu? Eu não tenho vaidade. Faz o nome de qualquer um de vocês aí que eu assino na hora. Né? Mas ele e os deputados parlamentares, tanto senadores quanto congressistas, não, os congressistas, os deputados federais podem fazer isso, eles podem abrir pedido de assinatura contra impeachment de ministro Supremo. Deputado não. Deputado não, perdão. De impeachment ao Senado. É. Então o senador ele pode virar e falar o seguinte: eu quero que o senador Mas de crime de Doutor Ângelo, responsabilidade pode. eu quero que o doutor Ângelo assina aqui pra mim, crime de responsabilidade, eu quero que o doutor Nicolas assine pra mim, doutora Natália, assina aqui pra mim, por favor. O Cleitinho, ele tem poder de fazer o quê? De trabalhar com os colegas dele pra falar o seguinte, ó, vamos abrir Construir, um processo sim. de impeachment De contra os começar. ministros. Ele Por tem que que ele faz esperar isso? alguém começar, não. Faz isso. Por que Damares não faz isso? Não, mas Por já que tem, já tem vários Não pedidos tem. de impeachment. Tem. Não. Tem, claro que tem. Protocolado, inclusive. Protocolado. Inclusive com 1/3 de assinatura de senadores, mas não foi colocado no plenário ainda. Não tem é que ser colocado em julgado. pauta. não foi colocado em tem plenário. não tem pedido formulado pra abrir processo de impeachment dos ministros. Tem, sim. Tem sim. Pedido não tem. Tem, já está Inclusive inclusive um de, protocolado. um de iniciativa popular que o Caio Coppola pegou Isso milhões aí, de foram assinaturas. 3,5 milhões. Super bem feito. Foi É o isso pedido aí. mais que teve mais assinaturas. Adesão. Até eu É assinei isso aí. contra Alexandre de Moraes e não é colocado em É, pauta. se for Não, contra Eu vi ele. aqui um não vou. bloco, mais ou o pedido menos. ele é protocolar. Ok. Essa é a etapa. O pedido, vamos supor, você Isso. abre o processo, abre o pedido ele é feita a adesão dos senadores e esse pedido, assim que ele atinge o número de 1/3 dos senadores, ele é protocolado. Uhum. Esse pedido, ele precisa ser colocado e distribuído para as comissões temáticas e para depois ser colocado o recebimento dele para o plenário. E tá parado aonde? Está parado na mão do presidente do Ah. Senado para distribuir para as comissões. Até Ainda não coloca saiu da... E não mas vai, mas não já são vai três, andar, tem não. três Não E pedidos vai. ninguém já. cobra. Ninguém cobra. É feita Cobra. inclusive Não, era um não dos vai andar, compromissos de não. Vou fazer. dar até exemplos aqui. O próprio Girão, aquele Marcos do Do PL. qual? Não. Girão é do Novo. É. Girão do Novo. Mas ele era, o Girão, ele era do PL, né? Passou pro Novo, não lembro. Não lembro. Mas o Marcos Rogério também, do PL, né? Isso, Marco Aqui, Rogério é. agora eu olhei aqui uma base, mais ou menos, pegando alguns do Republicanos, alguns do PT, junto com o PL, dá 19. Então não chega em 1/3. Tá. Hoje ativo não. Agora vamos ver aqui, pedido de impeachment Senado. Porque vocês podiam falar um pouco disso, Uhum. que até uma briga dentro da direita mesmo, e eu sempre falo, eu não vejo futuro, porque eu acho que aqui está desequilibrado. A nossa Constituição fala que os poderes têm que ser harmônicos, né? E independentes. Eu não acho que isso acontece mais. E não importa quem vai ganhar a eleição para presidente, não importa quem vai estar no executivo. Para mim, enquanto não tirarem um ministro do Supremo, em especial Alexandre de Moraes, enquanto não der uma freada no Supremo, a coisa não vai se estabelecer. Porque eu acho que a partir do momento que tira o Alexandre de Moraes, que para mim é um ditador, uma pessoa completamente que se perdeu ali no poder, os outros vão falar, opa, peraí, porque nunca aconteceu Aí isso. o que eu O que concordo com ele vocês acham disso? Eu vou olhar aqui o pedido do impeachment como que está enquanto Só isso. corroborando e a vê sua se fala tem. do Nicolas ali, só corroborando Claro. a fala dela, eu acho que isso é um efeito em cadeia, porque a partir do momento, como você falou, que o magistrado, ele hoje, em alguns casos, ele se avoca de um direito de dizer, eu faço o que eu quero, eu julgo, a partir do momento que isso acontece no STF, essas situações tendem também o cara já a colocar a barbinha de molho, no jargão popular, e dizer, pô, eu não posso tudo. Né? Aí, a partir do momento que isso acontecer. Então, assim, existem etapas, eu acho que essas etapas já eram para ter sido cumpridas, principalmente em relação como o STF vai ser formado a partir de agora. Existem PECs, projetos que já estão tramitando que o mandato do STF seja de 8 anos, por exemplo. Existem propostas, por exemplo, que já deveria ter sido votado, que é o do caso da Carla Zambelli, sobre a redução, sobre a revogação da PEC da Bengala, sobre
o ministro do STF ter natureza, principalmente jurídica, tem que ter sido um magistrado antes, a idade mínima para que ele seja nomeado como ministro, porque isso tudo dá uma bagagem para aquela pessoa. Por isso que, por exemplo, a Constituição prevê a idade mínima de 35 anos, que hoje eu já acho pouca, 35 anos para o presidente da República. Eu já acho que já não tem pouca bagagem para aquela pessoa, porque hoje a expectativa de vida é mais de 70 anos. Naquela época era 55, então 35, você tinha 20 anos ali de expectativa de vida. Hoje a expectativa já mudou. Então eu acho que deveria haver esse limite também. Não Doutor, existe esse limite para o STF. doutor, assim, escutando vocês falando, eu quero fazer aqui uma previsão. Isso não vai mudar tão rápido. Nem se o PT, nem se o Bolsonaro ficar no poder. Nenhum dos dois E, no é, poder vai mudar nada. e assim, Também Não porque vai. eu tô pensando mesmo, tô pensando nisso tudo, e assim, e o que eu fico, o que eu termino mais ou menos concluindo, é, e depois a gente pode entrar no Bolsonaro réu, né, que a gente não falou até agora. Acho que a gente vai ter que É, fazer uma segunda vamos ter que fazer a parte. segunda parte. Mas assim, Achei que foi bom. Tema tão polêmico. assim como a gente teve durante todo o processo da Lava Jato, né? Assim, teve denúncia mesmo de setor da sociedade, assim, eu tô falando, não tô falando nem do PT falando assim, não, o Moro tá agindo errado. Tô falando de muita gente falando, cara, isso não pode acontecer, né? E eu tinha essa opinião a essa época, eu não sou nenhum ser iluminado não, mas tanto quanto eu tinha a opinião de que o Moro tava agindo errado, é a opinião que eu tenho de que o Alexandre de Moraes tá agindo errado, mesmo não sendo do direito e não conhecendo o processo. Mas tem só uma diferencinha. Agora, O Moro agindo errado, por mais errado que ele estivesse no processo do Lava Jato, ele teve instituições revisoras. Ele teve o TRF4, que revisou as decisões dele. Ele essa teve diferença eu compreendo. o STJ, que revisou as decisões. Mas eu digo não só por causa disso, eu não tô falando por causa do jurista, eu tô falando por causa da espetacularização do processo, Mas, né? mas Então, o que eu assim, quero dizer é assim, isso se torna... ele tivesse extremamente errado na conduta dele, essas instâncias revisoras deveriam, a meu ver, ser mais imparciais do que ele. Então Então, todo não Elas tô mundo até achando... foi aumentaram parcial. as Não, penas. Então todo mundo foi imparcial também. Aliás, foi todo mundo parcial. foi parcial. O Então, mas é STJ, justamente o que eu tô, mas TRF4. é justamente o que eu tô dizendo. É justamente o que eu tô dizendo. Eu tô achando que o judiciário tá fazendo isso porque ele tem apoio de uma parcela significativa da sociedade e sabe disso. Então, assim, o Moro fazia aquele papel todo. Quando chegou no TRF4, não foi? Eu Isso. assisti aquele julgamento, entendeu? E não foi só eu que assisti. Foi o Brasil inteiro. Ele estava passando, né, na televisão, ao vivo. Então, assim, isso não devia nem estar acontecendo. É um espetáculo do judiciário quando era só um processo. É para ser um processo tanto quanto qualquer outro. Então, assim, agora o que está acontecendo é que se naquela época todo mundo queria ver o Lula mofando atrás das grades, agora todo mundo quer ver o Bolsonaro. Todo mundo não, metade. A outra metade, É. né? Se antes você tinha uma metade que queria, agora a outra metade Acho quer. que a gente superestima um pouco. É. Acho que a gente vive uma política. Acho que as pessoas estão tão interessadas quanto, mas Não, Não, mas também não, muito mas pequena é, parcela. Eu concordo, eu entendi o que a Natália está falando, mas nesse ponto eu concordo com o Nicolas. Eu acho que a sociedade está polarizada. Existe tem um uma. torcidômetro. É. Tem um torcidômetro. Não, viu? Tem. Exato. Sabe, a gente vive isso aqui no É. podcast. O Nicolas tem razão. Existe essa polarização. Agora tem um time dos que, não, já condenou o Lula, agora vão condenar o Bolsonaro. Isso aí não Só vai que aí uma coisa que a gente não conseguiu, eu já pensei em fazer a pergunta hoje várias vezes, é o problema gravíssimo do direito do precedente. É o que eu sempre falo. O abuso agora está acontecendo de um lado, mas ele vai acontecer amanhã, porque isso cria um precedente. Não, Mas já aconteceu no já caso, né? aconteceu, tá acontecendo de novo, é isso que eu tô dizendo. Agora, assim, o que que é, então, que poderia tá rolando por parte de quem faz o debate público? Ano que vem tem eleição. Ano que vem tem eleição. Então, quem faz o debate público, né, as pessoas que se candidatam, eles deveriam falar assim, olha só, gente, todo mundo, pelo menos entre eles, chegar na corte e falar, tá tudo errado aqui. Porque ontem foi o Lula, agora é o Bolsonaro, depois de amanhã vai ser eu, e depois de amanhã vai ser o outro. É justamente o que você está falando, Natália. Então, assim, teve um precedente que foi aberto por conta de um processo judiciário que foi totalmente bizarro, aí depois a gente tem outro, e agora nós tem outro, isso tem que acabar em algum momento. Eu acho que são os próprios políticos mesmo, né, que tem que se proteger nessa situação. Até mandaram aqui no grupo também. Foi apresentado o pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Aí essa notícia é da Agência Senado mesmo.
no dia 9/9/2024. E teve também esse do Caio Coppola, que pegou assinaturas. Então, assim, a questão é que o Rodrigo Pacheco não colocou para frente. Isso. E agora Teria que ser o Alcolumbre representado. também não vai colocar, então, Mas essa vamos lá, Mas briga. vai pela legislatura, Vamos lá. né? Então, O PL hoje tem senador, não tem? Tem 15, né? Eu acho que eu vi aqui 15. É, Não, não sei. 13. 13 senadores. 13, né? Enfim. Sei que a base dá mais ou menos uns Tem, 19. não tem? Por que ninguém faz pressão pra isso aí andar? Nossa, eu vejo isso todo dia. É Faz porque eu pressão? acho que você não Aí pode ser assiste a questão da mídia da bolha. direita, da bolha. Aí não é questão de mídia da direita. Aí sabe qual é o Não, problema? porque eu assisto assim, eu sou meio bolha, eu assisto muito É, a mídia da Pois direita. é, eu tento deixar meu algoritmo meio doido. Eu gosto muito de política, né? Então eu sigo muita gente da direita e muita gente da esquerda, entendeu? Eu tento. O Girão, por exemplo, é um que tá todo Eu dia sigo o falando. Girão, Ele sigo tá o todo Zema, dia falando. sigo o Nicolas Ferreira. Esse aqui, ó, Marcos Rogério, esse também tá sempre falando, ele é do PL, ele já tá no segundo. Agora, o seguinte, o que é interessante aqui, até para o seu telespectador, para o seu ouvinte aqui, tem como você entrar no site do Senado e pedir o andamento desse processo, entendeu? Porque, assim, tudo bem que está no site da Agência Senado, né? E eu nem poderia discordar de uma informação que você está trazendo para mim aqui agora, cujo site é oficial, É. né? Mas, assim, tem que tentar ver o andamento disso dentro. Eu, por exemplo, eu sou cadastrado em vários projetos de lei que eu tenho interesse dentro da Câmara e recebo notificação todo dia de andamento Tá, deles. agora me fala uma coisa, eu não conheço o rito, a tramitação de um processo desse, Sim. tá, legislativo. Aqui foi apresentado, tem todos os requisitos, mas o que eu ouço é que não coloca para tramitar, que essa é uma decisão do presidente. Sim. É uma decisão política. Tá. Tem uma saída jurídica para isso também. E garanto que o qual? pessoal do PL sabe. Mandado de segurança. No Supremo Tribunal Federal. Ah, Essa ia ser boa, né? essa é Mas não boa. pode, não Ia ser pode pelo menos cair. engraçado. Alexandre de Não Moraes. pode cair. Não pode cair Pra pro ele Nunes mesmo. Marques. Não pode cair pro Nunes Marques. Não pode cair para aquele que foi ministro do Bolsonaro. É o André Mendonça. Esse cara é bem qualificado, inclusive o Ou André não, Mendonça. ou não já entendeu? tem, né? Mas olha só. Por que não faz? Não existe esforço verdadeiro, sabe por quê? Mas Porque o não mandado tem de segurança- político no Brasil com culhão pra se indispor com o Supremo Tribunal Federal. Aí Concordo. pega um Eu acho que Cleitinho, sim. pega um Cleitinho da vida, que é espalhafatoso nos vídeos dele, eu faço, eu aconteço, tal. Ele vira e fala o seguinte, ó, eu não tenho medo de ninguém, não, eu ponho o dedo na cara mesmo, eu falo, é isso, é aquilo. Aí no dia que ele foi falar de dar andamento em processo de impeachment contra o ministro, não, eu não tenho essa vaidade. Não precisa ser meu nome na frente. Se vocês puxarem, eu vou atrás. Eu vou também. Mas tipo você assim, tá vou te dar uma pegando triste como notícia. exemplo Cleitinho. Sim. Mas se você pega, que eu nem acho que é o mais inexperiente ali em termos de política. Mas se você acompanhar o Marcos Rogério e o Girão, Você vai ver eles, que eles eles batem de frente demais com O Supremo. parlamentar brasileiro que eu mais vejo encarar o Supremo Tribunal Federal é o Van Hatten. Van Hatten. E o Disparado. Nicolas, Van Hatten. Ah, o Mas Nicolas, ele é só- deputado. Nicolas Bota- escorrega igual um bagre ensaboado. Ele não tem o peito que o Van Hatten tem, não. É outra Van Hatten, forma ele de sobe e fala abordagem. também. Ah, Mas deixa eu dar só Van uma Hatten é triste mais notícia preciso. para vocês. O Supremo Tribunal Federal ele já julgou matéria em relação à questão interna corporis. Então, a decisão do presidente de colocar o projeto para andar depende dele mesmo. O próprio STF já disse. Então, por exemplo, se eu quiser que um projeto tramite na Câmara Municipal, eu posso entrar com mandado de segurança, mas é uma questão interna corporis. Aí nesse não caso, cabe- eles não e não têm cabe ingerência, mandado não. de segurança. Engraçadinhos. Aí eles não governo- podem questionar. O governo já entrou, o Barroso já deu liminar favorável várias vezes sobre isso. Quando você tem, por exemplo, você tem uma minoria no Congresso e um tema que a minoria está representando tem que ser pautado, tem que tramitar, tem que conseguir algum direito em relação a ele, né? Esse grupo de minoria da Câmara, porque para você entrar, por exemplo, com mandado de segurança, ADI, esse tipo de coisa, basta você ter representação no Congresso. Então qualquer partido pode fazer, Sim. desde que tenha um parlamentar eleito, né? Então eles entram e o Supremo tem precedentes inúmeros aos montes de dar andamento naquilo que não consegue dar andamento por conta de minoria parlamentar. Será que se a gente consegue o impeachment do Alexandre de Moraes, o próprio Supremo vai anular o processo de impeachment, falar Olha, que não pode? É bem A possível. força Hoje do é. Supremo hoje, a força real, É. porque não é constitucional, é real. A força Aham. real do Supremo é de É de conseguir- Caçar isso. É, Caçar uma onde, decisão é nesse sentido. aquilo que a gente estava falando, assim, a construção para que o conjunto de ministros que estejam ali, hoje estão e fazendo o que estão fazendo, isso é assim, tem raízes políticas tão profundas, né? é, Que não é tão simples. Não é tão simples assim. Precisaria de todo um processo mesmo de reformulação disso, né? Eu tô falando assim, desde começar de coisas simples, do tipo assim, meu irmão, dá espetáculo não, que você não é É. ator, você é juiz, você fica ali falando nos autos. Começasse por aí,
E isso ir se estendendo. Tinha que ter uma O consequência. O problema mandato. É isso aí, eu a concordo. consequência concordo. que tem para o juiz Mas que é age muito dessa difícil. forma, a Não, maior Aposentadoria consequência dele é a compulsória. aposentadoria. Com Então ele vai salário. conseguir eu receber. sei. Agora, só para. Eu não me recordo, e aí eu vou até me policiar e estudar um pouco mais, em relação à tramitação do projeto. Eu fui procurador de Câmara Municipal há muito tempo, então eu sei que realmente a tramitação do projeto depende, é uma questão interna COP. Muitas decisões em mandado de segurança que os partidos de esquerda, principalmente o PSOL, Randolfo Rodrigues foi mestre em fazer isso, foi em relação a medidas provisórias, decretos e projetos de lei que foram aprovados na Câmara e que eles julgaram que eram ou inconstitucionais ou ilegais, ou até mesmo para cassação dessas decisões. Mas para tramitação, eu confesso que eu não conheço, então eu vou me aprofundar. Quando a gente sempre revê os precedentes em relação a isso, o STF nunca deu uma decisão que obrigasse o presidente da Câmara a pautar qualquer que seja projeto, porque é uma questão interna, tem questão de prioridade. Então, como é que ele vai tratar essa questão? Qual é a prioridade que a Câmara vai colocar em discussão, que o Senado vai colocar em discussão? Porque tem pautas que são prioridades, por exemplo, tem projetos que trancam a pauta da presidência em relação ao orçamento, etc, etc. Então, isso tudo é uma questão interna. Então, quanto à tramitação, eu asseguro para vocês, a decisão do STF é mais recente e tem mantido no sentido de impedir que isso, que a posição do presidente seja pautada pelo judiciário, a intromissão dele. Agora, em relação a outras questões, decretos e projetos de lei que tramitaram ou que foram aprovados e que ferem a Constituição, entram com ação direta de constitucionalidade em várias questões, medidas provisórias, principalmente a questão de armas, foi muito atacado pelas minorias. Então, isso eu tenho convicção e tenho certeza. Agora, em relação à tramitação do projeto, eu confesso que eu vou analisar isso até para eu aprender. Não, assim, eu particularmente não me recordo de um precedente específico sobre pautar processo de impeachment, E nem de né? tramitar projeto de lei. Eu Não, de tramitar, isso aí com certeza já teve, já, Teve. com Eu certeza, é. vou me Pode policiar saber, para é ver porque isso. funciona tipo assim, doutor, é uma pauta importante para um grupo que tem minoria representada na Câmara, entendeu? Aí você privilegia o direito das minorias de ter aquela questão votada. E, de fato, algumas indecisões referentes ao domínio, por exemplo, a questão do interna corpus que você falou. Nós tivemos casos aí de parlamentares que foram presos, por exemplo, né? Sim. E você tem o Supremo sendo questionado sobre a prisão, etc e tal. O Supremo vira e fala o quê? Não, cabe à casa decidir Isso, sobre a isso. prisão, etc e tal. De fato, tem esse precedente também. Agora, só pra eu ser bem Na fiel, verdade, é uma diferença, né? Tipo assim, ele cabe à casa a cassação do mandato, a prisão. Não, até a prisão. até a prisão. Ah, pode Até crer. a prisão. Por exemplo, Daniel Silveira foi um dos casos. Né, Também não mais concordo com a recentes prisão dele, aí, inclusive. que ele foi preso e a Câmara acatou a ordem de prisão do STF. Aham. Então, ele poderia não ter sido preso. Sim. Que eu olhei rápido aqui, que a gente pode depois pesquisar com calma, é exatamente assim, você entra com mandado de segurança não para tramitar ou não, mas para discutir alguma parte do mérito do impeachment, entendeu? Uma falta de defesa, alguma coisa assim. Não vi em relação à tramitação específica, a gente podia pesquisar isso, né? Eu posso estar equivocado, porque, na Pode ser, verdade, eu igual quero eu falei, saber. eu não vi nenhum processo judicial, tipo assim, no Supremo, para pautar assunto A, assunto B, entendeu? Na verdade, quando você tem algum assunto que está ficando, por falta de quórum, ele não está ficando prestigiado na casa, não está podendo ser debatido na casa, existe possibilidade de você aviar um mandado de segurança para ter o direito de debater aquela questão. Então, só para eu ser fiel aqui com o ouvinte de vocês também, né? O precedente, igual o doutor muito bem ponderou, não diz respeito propriamente a pautar o processo, né? Mas, assim, algum remédio constitucional tem que ter para isso. Bem, eu acho que a gente não entendeu nada. A gente precisa de um segundo, até Com porque certeza. a gente não falou do assunto que a gente ia falar também. Não. Mas a gente precisava de dar essa esclarecida assim em geral. Ó, Veja aí, satisfação toda vez. muita coisa a gente vai aprendendo a cada Como dia. somos democráticos, A gente é civilizado. Não, mas civilizados. é importante, essa Não, troca, e eu- essa É, troca mas de é- informações é importante. Não, que e às eu vezes a gente tenho, vai eu tenho toda a aprendendo. minha, eu tenho ideia é eu tenho toda a minha treta tal e etc e aquela coisa toda e na minha cabeça, agora pegando aqui rapidamente o meu ponto de vista, o Bolsonaro tá inelegível por uma ação do meu partido, com a qual eu concordo plenamente, entendeu? Então assim, é uma outra situação que a gente É. pode discutir. Calma, É, não vamos entrar é, nisso, porque a gente exato, não tem exato. tempo. Mas Concordo com o Bolsonaro é inelegível, mas preso talvez não. então assim, mas contextualizando, é,
piamente, Não vamos totalmente, entrar nesse sobre a assunto. Natália inegibilidade e a Gracinha. necessidade, até mesmo, até como o processo de cassação dele, do registro dele e da elegibilidade dele, como se processou. Aí nós temos que analisar exatamente as evidências Tem do que fazer que é. discussão. Esse é tema para um próximo programa, Mas eu Nicolas. Agora, do Mas 8 eu de janeiro, tenho. do 8 de Agora, janeiro, eu só queria ponderar Ó. só o seguinte, do 8 de janeiro. Não houve golpe, não houve tentativa de golpe, eu quero deixar isso registrado, porque aquilo que está sendo acusado, as pessoas que estão lá mas nós presas. deixou para a última hora, então? Não, só quero porque nós começamos a falar sobre esse assunto, inclusive foi a pauta das manifestações. Não houve nenhuma tentativa de golpe, não houve liderança e não havia ali precedente para que aquelas pessoas pudessem ser presas da forma como elas Ô, foram. Flávio, Vamos refazer essa agenda discussão pra depois. gente aí mais um programa. A gente Assim, vai ter que achei terminar que essa deu conversa. match aqui, entendeu? A gente Deu vai ter. match. Não, agora ele começou no ponto que a gente ia discordar com força, né? Então, Mas Exatamente. Aí não pessoal adiantou. que está assistindo, eu sei que vocês querem continuar. E o doutor Luiz Lima aqui já falou que tem uma posição para rebater essa afirmação do doutor Ângelo. Então, você vai ficar para o próximo. Olha só, você que tá assistindo, nós estamos. Acho que quinta-feira já vai ter atingido 1000, né? Porque hoje vocês vão pegar e vão Claro. começar a seguir o canal no Instagram e no YouTube, para a gente entregar mais debates. Esse é o único programa em Juiz de Fora que traz assim, ó, pluralidade de ideias, uma conversa educada, cada um ouvindo, interpretando, colocando suas posições sem problema nenhum. E é isso que a gente quer para melhorar Juiz de Fora também, nossa cidade, né, Nicolas? Não, com certeza. Se inscreva e saiba aqui primeiro se o Bolsonaro foi preso ou não. Brincadeira. Foi mal, Vai, foi fala mal. dos Então, patrocinadores. lançar só um desafio. Então, os ouvintes, as pessoas que querem realmente que nós discutimos essa questão do 8 de janeiro de forma mais profunda, eles manifestar nas redes sociais, pedindo que Isso. haja realmente essa. Escreve aí nos comentários agora. Você quer a segunda parte desse programa? Fala Já pra manda gente. pergunta pro próximo. Já manda pergunta. vou deixar aqui registrado. Por que houve tentativa de golpe? Eu sei dizer por Vamos quê. fazer um ao vivo. E eu Vamos fazer um pode ter ao vivo. certeza, não houve tentativa. Aqui, tá bom, a gente, eu vai preciso discutir isso com mais finalizar. calma. Preciso finalizar. Vamos fazer um ao vivo para ficar bem quente, o pessoal mandar pergunta na hora, o chat rolando, tá? Fala dos nossos Vai patrocinadores. ser divertido. Eu não sei, eu esqueci. Smart Juris, que vai deixar vocês bom igual esses dois camaradas que estão aqui hoje dando todas as opiniões. É verdade, igual ela também. E também a Agência Vesúvio, que vai produzir vídeos para que você possa colocar nas suas redes sociais, em campanha eleitoral ou em marketing, Empresarial. ou marketing empresarial, né? E o Speed Político também. Eu falei eleitoral, não falei eleitoral. E, por último, o Speed Coworking, que é esse espaço aqui, inclusive, onde a gente está. Porque nós temos 3 unidades, né? Então, são 12, aqui tem agência de podcast, tem auditório, tem sala para atendimento, tem uma série de coisas e Tudo tem que também você um precisa. café. Tem café. Tá na hora. Então, eu queria agradecer a presença dos doutores, tá? Doutor Ângelo, doutor Luiz, muito obrigada. Espero vocês no próximo. Estamos às ordens, à disposição. Deixa a agenda livre. Muito Amém. obrigado, pessoal. Foi um prazer, tá? Pessoal, comentem e esperem o próximo. Tchau, boa noite.